Olá pessoal, sou o professor Walter Araújo, sou professor de matemática do curso de licenciatura em matemática EAD do campus São João dos Patos. E hoje, pessoal, nós vamos dar início à unidade 2 e vamos falar sobre o estudo dos limites para continuar o nosso curso de cálculo, tá? Lembrando que o estudo dos limites é um conteúdo extenso, então a gente vai fazer essas aulas particionada. Então, essa primeira aula vai ser a aula da parte 1, referente ao estudo dos limites. Em seguida, se vocês observarem, nós vamos falar inicialmente sobre a noção intuitiva do limite. Tá? Então, a gente precisa entender o que é o limite de uma função, como é que funciona o limite de uma função. E para isso, vamos considerar a função f de x, 2x2 menos x menos 1 dividido por x menos 1, para todo x diferente de 1. Note, pessoal, que ele já faz uma restrição, dizendo que esta função f não pode existir para x igual a 1. E é verdade, porque se você coloca x igual a 1 aqui no denominador, a gente tem problema, né? Lembrando das restrições de uma função, né? Lembrando de como encontra o domínio de uma função. A gente pega o denominador, faz ele diferente de zero e encontra a restrição. É exatamente esse x diferente de 1. Em seguida, vamos analisar o comportamento desta função f em torno da restrição, ou seja, em torno do x igual a 1. Para isso, a gente vai montar uma tabela, e nessa tabela a gente vai analisar o comportamento tanto pela esquerda, como depois também o comportamento pela direita da restrição, ou seja, do 1. Então, note que essa tabela ela é composta, vamos analisar inicialmente as duas primeiras colunas, essa coluna que contém a variável x e essa coluna que contém a imagem, a primeira e a segunda coluna. Como é para a gente analisar o comportamento da função em torno do x igual a 1? Inicialmente, a gente vai começar pela esquerda. Então, observe, pessoal, que aqui, se você faz um eixo, o eixo x, e aqui nós temos exatamente o 1. Então, se é para me vir pela esquerda do 1, os valores que eu estou vindo para me aproximar de 1 são valores antes de 1. Então, observe que a gente está aqui, nessa primeira coluna, pegando valores próximos de 1, porém menores do que 1. 0,9, 0,99, 0,999, ou seja, tem uma tendência desse x encostar em 1. E aí, a gente precisa entender se o x vai se aproximando de 1, né, ó, nesta sequência, vai se aproximando de 1, a gente tem que ver o que acontece com a imagem. Tá? A imagem vai exatamente para onde? Então, se a gente pega 0,9 e coloca aqui na função e faz as contas, você vai observar que vai dar 2,8. Se a gente pega 2,99, se a gente pega 0,99 e coloca na função, você encontra 2,98. Se você pega 0,999 e substitui na função, você vai encontrar 2,998. Então, é claro que, à medida que você encosta em 1, a função se aproxima de 3. Tá? Então, esse 3, pessoal, é exatamente o limite da função pela esquerda. Tá? E aí a gente vai fazer a mesma análise pela direita. Observe que toda vez que a gente pega um x próximo de 1, a gente tem que ver o quanto é que ele está se aproximando. Por exemplo, peguei 0,9, ele está próximo de 1 quanto? Ele está a 0,1, só que ele está à esquerda, por isso deu negativo. Se eu pegar o 0,99, ele está a 0,01 próximo de 1. Porém negativo. Se eu pego 0,999, ele também vai se aproximando de 1 e ele está próximo de 1
0,001, porém negativo porque está antes de 1. Então, observe que a tendência dessa proximidade é tender para zero. Algum dia vai encostar em zero? Não, nunca vai encostar em zero. Por quê? Porque só encosta em zero se eu pudesse utilizar x igual a 1, e você sabe que eu não posso ter x igual a 1. Mas eu posso ter um x muito próximo de 1, que esse é o intuito do limite. Investigar o que acontece com a função quando a função está muito próximo da restrição. A mesma coisa acontece aqui na imagem. Então, a gente observou que os valores do domínio produziram valores na imagem, e esses valores na imagem a gente tem que ver o quanto ele está próximo do limite. 2,8 está próximo, 2,8 menos 3 está a menos 0,2 do limite, 2,98 menos 3 está a 0,02 do limite, e 2,998 está a 0,002 do limite. Então, tem uma tendência também em aproximar em zero. Algum dia vai dar zero? Não, é óbvio que não. Por quê? Porque nessa função aqui a gente não pode utilizar o x igual a 1, portanto, eu não vou conseguir encontrar f de 1 igual a 3, tá? Que é exatamente esse L aqui. Mas a gente encontra valores muito próximos, e esse é o intuito. Então, do mesmo formato que a gente fez essa investigação pela esquerda, a gente vai fazer também a investigação pela direita. Então, comportamento da função pela direita. Então, novamente, né, a gente tem uma reta. Nessa reta aqui, você tem o 1, só que eu quero fazer a investigação à direita do 1, ok? Portanto, se eu estou à direita do 1, os valores que eu estou pegando para x são valores maiores do que 1. Se eu pego 1,1 e coloco lá naquela função, vai dar 3,2. Se eu coloco 1,01, coloco na função, dá 3,02. Pegando 1,001, colocando na função, dá 3,002. Então, a gente observa que à medida que esse x encosta em 1 pela direita, a função ela vai encostar em 3 também. Então, observe que tanto pela esquerda quanto pela direita, a função está encostando em 3. Tá? Isso caracteriza que o limite daquela função, mesmo ela sem existir no ponto igual a 1, mas ela tende ao valor que é igual a 3. E aí a gente também vai ver o quanto essa função está se aproximando, né, fazendo as diferenças. Vamos fazer a diferença primeiro no domínio, dos valores que eu estou pegando no domínio. Então, 1,1 menos 1 dá 0,1. Na segunda linha dá 0,01. Na terceira linha dá 0,001. Então, a gente observa que também, nesta terceira coluna, a gente tem uma proximidade do zero, ok? Nunca vai dar zero pelos mesmos fatos que a gente já justificou anteriormente. E aqui na imagem também, pegando os valores que você encontrou na segunda coluna e subtraindo do 3, né, você vai ver que em cada linha a gente vai ter uma proximidade 0,2, 0,02, 0,002, então a gente vai se aproximando também de zero. E pela mesma justificativa anterior, a gente também não consegue chegar em zero, né, porque eu nunca vou chegar no x igual a 1 para poder obter a imagem igual a 3, mas sim uma imagem muito próxima de 3. E aí, analisando ambas as tabelas, né, tanto o comportamento pela esquerda quanto o comportamento pela direita, você observa o seguinte, que o meu x está se aproximando de 1, então, quando o meu x se aproxima de 1, a função se aproxima de 3. Tá? E na terceira coluna, você viu que tanto a diferença, que é pegar o x e subtrair do a, que é o 1, todos eles, pessoal, têm uma tendência para zero. Tá? E aí gera um valor muito pequeno, que são esses valores aqui, que a gente vai chamar de delta. E esses deltas pequenos também vão gerar uns épsilons pequenos, também, que nós vamos chamar aqui, ó,
de epsilon. Então, esse x menos a ele vai se aproximar de zero através desse delta, mas o f de x menos L também vai se aproximar de zero através desse epsilon. Tá bom? E aí, em cima dessa conjuntura, a gente pode fazer uma análise geométrica. Então, veja só o que está acontecendo fazendo uma análise geométrica, tá? Em torno daquela função. O gráfico daquela função f é esse gráfico aqui. Tá? Aqui é o meu 1. E aí você observa que a gente fez uma análise pela esquerda e fizemos uma análise pela direita. A análise pela esquerda, você viu que se aproximou de 3 por baixo, e a análise pela direita, você viu que se aproximou de 3 por cima. E aí você observa que lá naquela segunda coluna, na terceira coluna, a gente viu que a diferença estava se aproximando de zero, que é exatamente esse 1 menos delta pela esquerda e esse 1 mais delta pela direita. Esse 1 menos delta pela esquerda ele vai produzir esse 3 menos epsilon por baixo, e esse 1 mais delta pela direita vai produzir esse 3 mais epsilon por cima, tá? Então, a gente observa que existe uma relação direta do epsilon com delta. Se a gente pega um epsilon, sempre vai existir, né? Para todo epsilon muito pequeno, sempre vai existir um delta também muito pequeno e ambos positivo para que as funções se aproximam do limite. E aí, pessoal, a gente observou que eu fiz uma análise pela esquerda e pela direita, né, que a gente chama de os limites laterais, tá? E a gente faz uma conclusão, né? Como os limites laterais eles são iguais nesse problema que nós estamos colocando, o limite da função ele existe, tá? E ele é único. Tá? Então, é algo muito importante dentro da conjuntura dos limites. É que se os limites laterais são iguais, o limite da função existe, tá? E além do limite da função existir, ele vai ser único, tá? Então, não existe uma função com dois limites. O limite é único. Ah, mas se eu calcular os limites laterais, e esses limites laterais forem distintos, aí o limite da função deixa de existir. Aí ele já perde e ele não vai existir. Tá? Mas na conjuntura geral é isso. Você analisa o limite da função pela esquerda e pela direita, constata que os dois limites são iguais para poder inferir que o limite da função existe e o limite da função vai ter o mesmo valor dos limites laterais. E aí a simbologia de ir pela esquerda ou pela direita de um determinado valor, pessoal, a gente simboliza com esse mais aqui em cima, ó, esse mais aqui em cima do valor do domínio e esse menos aqui em cima do valor do domínio, tá? É o que a gente simboliza de direita. Aqui eu estou dizendo que o x tende a 1 pela direita, nesse caso aqui. E aqui eu estou dizendo que o x tende a 1 pela esquerda, tá? Ambos da mesma função e ambos com o mesmo resultado, que é 3, tá? Com isso, a gente vai fazer agora a definição do limite. Seja I um intervalo aberto, ao qual pertence o número real A, e seja F uma função definida no intervalo em que o x pertence a I menos A. Então, isso aqui é importante. Estou dizendo que os valores que eu vou investigar na minha função, tá? Ele é um intervalo aberto menos o A, ou seja, o valor que eu estou investigando, ele não precisa pertencer ao domínio da função, tá? Lembra que no exemplo anterior a gente estava investigando em cima do 1 e o 1 não pertencia ao domínio da função, tá? Não é uma necessidade que ele pertence. Dizemos que o limite de f, quando x tende a L,
quando x tende a A é L, tá? Se para todo epsilon positivo existir um delta positivo, tal que x é 0 menos o módulo de x menos a menor do que delta, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. O que eu estou dizendo simbolicamente? Estou dizendo o seguinte, que se eu quero calcular o limite da função com x tende a igual a L, mostrar que isso aqui é verdade, se somente se para todo epsilon positivo vai existir um delta positivo, tal que 0 é menor do que o módulo de x menos a, que é menor do que o delta, e o módulo de f de x menos L vai ser menor do que o epsilon. Então, para mim mostrar a primeira parte, eu tenho que mostrar a segunda parte todinha. Tá? E é isso que vai fazer a gente mostrar limites pela definição, ou então mostrar as propriedades dos limites, que são muitas, e todas essas propriedades, elas provêm da definição. Tá? Tem que existir uma relação do epsilon com o delta. Então, se para todo epsilon muito pequeno, porém positivo, que eu pegar, tem que existir um delta também muito pequeno, porém positivo, tal que essa relação vai existir. Ok? E para melhor entendimento, vamos começar um exercício e vamos usar a definição e mostrar que o limite de 5x menos 3 quando x tende a 2 é igual a 7. E aí a gente vai utilizar a definição. Então, lembrando da definição, nós temos que o limite de f de x quando x tende a A igual a L, se somente se para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que 0 é menor do que o módulo de x menos a, que é menor do que delta, e isso implica em um módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Okay? Feito isso, então, o que é que a gente vai ter que fazer, pessoal? Nós precisamos encontrar uma relação do epsilon com o delta. Então, para isso, você tem que encontrar uma relação para que essa segunda parte funcione. Porque o que nós queremos mostrar aqui no problema é exatamente que o limite de 5x menos 3, quando x tende a 2, é 7. Então, para início, você tem que notar o seguinte, tá? Então, vamos partir para a solução. Então, note que... O que você tem que notar aqui no novo problema, pessoal? Primeiro, que o f de x é 5x menos 3. Que o a é 2. E que o Lzão é 7. A gente está tirando daqui, ó. Aqui é a minha f, aqui é meu a, e aqui é meu Lzão. Para a gente ter essa primeira parte. Eu quero mostrar essa primeira parte. Beleza, para isso, aí eu tenho que encontrar aquela relação que eu disse para vocês, do epsilon com delta. Então, basta tomar um delta igual a um epsilon sobre 5. Ok? Daí, temos... O que nós temos? Ó, agora vamos para a definição. Vamos utilizar essa segunda parte todinha. Essa segunda parte eu tenho que mostrar. Então, eu vou começar aqui para todo epsilon. Então, para todo epsilon positivo, tá? Vai existir um delta. Vai existir um delta positivo, e esse delta vai ser um epsilon sobre 5. Tá? Isso aqui é positivo, ao que o 0 é menor
do que x, né? X menos a, mas o a é 2, então x menos 2, que é menor do que delta, tá? Que é menor do que delta. Mas lembra que meu delta é epsilon sobre 5. Eu estou chamando meu delta de epsilon sobre 5. E nós temos que mostrar essa parte aqui, ó, tem que aparecer que f de x menos L tem que ser menor do que um epsilon. Aí, pessoal, esse 5 bem aqui, que está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então, ele vai ficar 5 vezes x menos 2 em módulo, que é menor do que o epsilon. Como o 5 está multiplicando, por propriedade de módulo, ele entra e multiplica todo mundo. Então, fica módulo de 5x menos 10, que é menor do que epsilon. Que implica, vamos continuar para cá, 5x menos, pessoal, aqui eu tenho um menos 10. Se você olhar para cá, eu quero fazer aparecer a f, então eu tenho que aparecer o menos 3. Como eu tenho menos 10 aqui no problema, eu vou separar. Então, eu vou botar menos 3. E para completar o menos 10, eu tenho que colocar o menos 7, que é menor do que epsilon. Aí tu observa, tá, então 5x menos 3 é a minha função e o 7 é o meu Lzão. Portanto, isso aqui implicou no módulo de f de x, que é o 5x menos 3, menos, que esse menos aqui, o 7, mas o 7 é o Lzão, que é menor do que o epsilon. Portanto, eu saí do para todo epsilon e cheguei no final. Então, eu percorri todo isso aqui, ó. Se eu fiz toda essa parte, então implica em dizer que o limite de 5x menos 3, quando x tende a 2, é igual a 7. Tá? E aí, fica provado pela definição que é válido. Por quê? Porque eu encontrei uma relação do epsilon com delta tal que a minha segunda parte funcionou. Aí você pode perguntar, professor, e de onde foi que você tirou que o delta e o epsilon se relacionam com esse formato? O delta tem que ser epsilon sobre 5. Ele não poderia ser epsilon sobre 2? Ou ele não poderia ser 2 epsilon? Como é que você encontrou essa relação? Aí, pessoal, o pulo do gato é você investigar a parte final. Tá? Então, a observação aqui, como foi que eu encontrei essa relação? Eu sempre vou montar a parte final para mim ir atrás da relação. Então, sempre você vai montar essa parte final aqui, ó. Tá. Então, eu sempre vou montar a função menos o limite menor do que o epsilon. E aí, eu coloco a função. Quem é a função? É 5x menos 3, menos o limite, que é 7, menor do que epsilon. Aí, aqui a gente fica com 5x menos 10 menor do que epsilon. E aí, continuando. Aqui eu posso botar o 5 em evidência. Então, fica 5. Aí, x menos 2 menor do que epsilon. Esse 5 aqui sai do limite e passa para o outro lado. Então, fica x menos 2 em módulo menor do que epsilon sobre 5. Então, se você olha para esse pedacinho antes aqui, que é x menos a menor do que delta, então, basta chamar esse epsilon sobre 5 aqui de delta. É por aqui que a gente tira essa relação. Então, sempre que você for fazer um limite pela definição, você inicialmente tem que encontrar a relação do epsilon com delta para poder fazer essa construção.
E essa relação não sai do nada, tá? Você pega a parte final e faz o desenvolvimento da parte final para poder você chegar nessa relação. Aí sim você pode começar o processo, tá bom? Em cima disso, pessoal, a gente começa as propriedades dos limites. Primeira propriedade. O limite de C, quando x tende a, é o próprio C. Para todo C pertencente aos reais. Essa primeira propriedade é a propriedade da constante. Então, ou seja, o limite de uma constante é a própria constante. É a propriedade P1. Propriedade P2. Se o limite de f quando x tende a é L, então uma constante multiplicando a função, quando x tende a gente vai ter C vezes L. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Esse aqui é o limite da proporcionalidade. Então, se você tem o limite de uma função, e aí você resolve só multiplicar essa função por uma constante, então significa dizer que o teu limite está também multiplicado por esta constante. Esse C ele vai sair do limite e ele multiplica a função. 3. Se o limite de f é L e o limite de g também é L, e o limite de g é M, então o limite da soma, ou então da diferença, é L mais M ou L menos M. Tá? Para todo L e M pertencente aos reais. Essa propriedade 3 é exatamente, pessoal, o limite da soma. Está dizendo que o limite da soma é a soma dos limites. E também está dizendo que o limite da diferença é a diferença dos limites. Então, se você tem o limite de uma função de duas funções, você faz os seus limites separadamente e soma os resultados, tá bom? Quarta, a mesma coisa que acontece na soma também acontece no produto, tá? A propriedade 4 está dizendo que o limite do produto é o produto dos limites. Então, se o primeiro limite vale L e o segundo limite vale M, e se você quer encontrar o limite de f vezes g, basta multiplicar L por M, porque L e M é os limites, respectivamente, de f e de g. Tá? Então, recapitulando, limite da constante, constante dos limites. Desculpa, limite da constante é a própria constante. Limite de uma constante vezes a função é a constante vezes o limite da função. Terceiro, limite da soma, soma dos limites. Limite da diferença, diferença dos limites. Quarta, limite do produto, produto dos limites. E aí, evoluindo, já que eu falei no produto, tá? A gente pode ter as funções f e g, lá na P4, sendo iguais, né? E aí, a gente pode ter n funções sendo iguais, e aí é onde nós chegamos no limite da potência, tá? E aí, a propriedade P5, ela fala que o limite da potência é a potência dos limites. Então, se você tem um limite de uma função que é L, e você quer calcular a potência dessa função, é só você pegar o L e elevar a potência que você tem no problema, que nesse caso aqui é N. A propriedade P6 já é a propriedade que fala sobre a razão, né? Que é a divisão. Então, o que ele diz? Essa propriedade P6 diz que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, se o primeiro limite vale L e o segundo limite vale M, fazendo uma ressalva, porque se esse cara está no denominador, ele não pode ser zero, né? Então, essa função ela não pode ser uma função nula. Então, o limite de f sobre g é L sobre M. E a propriedade P7 fala exatamente uma evolução da P5. Lá na P5 fala da potência e na P7 fala da radiciação. Então, se o limite da função vale L, então o limite da raiz enésima da função é a raiz enésima de L, tá? Então, você pode botar essa raiz fora do limite, calcula o limite internamente, depois extrai a raiz conforme o índice. Observação, né? Já que eu estou trabalhando com raízes, né? A gente tem que ter o cuidado que sempre que o n for par, tá? Esse L
internamente ele tem que ser positivo. Tá? Então, eu só consigo fazer essa continha aqui, ó, raiz enésima de L, se o N for par, esse L tem que ser maior ou igual que zero. Porque se esse cara aqui for par e esse cara aqui for negativo, a raiz enésima desse limite não vai existir, porque não existe raiz de um número negativo. Se o N for ímpar, não tem problema, tá? Aí você pode calcular normalmente. E uma propriedade muito importante, tá? Que é essa propriedade P8, tá? Ela diz o seguinte: se P de x é um polinômio, então o limite de P de x, quando x tende a, é exatamente o P de A. Tá? É uma propriedade que a gente utiliza muito, bastante, e vai encurtar muito os nossos cálculos, que é exatamente sempre que eu tiver que fazer o limite de um polinômio, basta eu pegar o polinômio e aplicar no ponto em que eu estou fazendo a tendência. Então, o limite de P de x quando x tende a, ele é exatamente igual ao P de A. Tá? E isso ocorre, pessoal, porque polinômio, a gente já estudou isso em disciplinas anteriores, o polinômio é uma função contínua, ou seja, é uma função que não tem problemas, tá? Não existe, não tem restrição. É uma curva que você pode percorrer pela curva toda e não vai ter nenhum buraco, não vai ter nenhuma restrição dentro de um polinômio, tá bom? Segundo exercício 2. Calcule os limites. Temos dois limites para a gente fazer, tá, pessoal? O primeiro limite, se você observar, é o limite de menos 3x2 mais 7x mais 2 quando x tende a 1. E aí, isso é um polinômio do segundo grau. A gente já poderia aplicar logo de cara, né, a propriedade P8 e só calcular em cima do 1. Mas, para vocês entenderem um pouquinho por que a P8 é tão importante, eu vou fazer essa letra A detalhadamente, passando por todas as propriedades para você entender por que a propriedade P8 é importante. Então, vamos lá. Para a gente calcular esse limite aqui, a gente vai passo a passo, colocando as propriedades para você entender. A primeira propriedade vai ser a propriedade, pessoal, P3. O que diz a propriedade P3? O limite da soma é a soma dos limites. Então, a gente vai quebrar esse limite aqui na soma de 3 limites, porque eu tenho 3 termos. Então, vai ficar o limite, quando x tende a 1, de menos 3x ao quadrado, mais o limite de 7x, quando x tende a 1, mais o limite de 2, quando x tende a 1. Então, apliquei a propriedade P3, limite da soma, soma dos limites. Tá? Depois, pessoal, a gente vai aplicar a propriedade P2, que é exatamente, a gente observa que aqui tem uma constante, ó, o menos 3 e o 7. Pela propriedade P2, essa constante ela sai do limite. Então, fica menos 3 vezes o limite de x ao quadrado, quando x tende a 1, mais esse 7 também sai do limite, fica 7 vezes o limite de x, quando x tende a 1. E essa última aqui, a gente vamos deixar ela quieta aqui para depois aplicar a propriedade da constante. Ok? O próximo passo é a propriedade P5. Nós vamos aplicar a propriedade P5, que é o limite da potência, apenas nesse primeiro termo, porque aqui a gente tem uma potência. Então, fica menos 3 vezes... O que diz a propriedade? O limite da potência é a potência dos limites. Então, nós vamos calcular o limite de x quando x tende a 1. E esse quadrado a gente vai colocar agora no limite. Mais 7 vezes o limite de x
quando x tende a 1, mais o limite de 2 quando x tende a 1. Ok? Continuando aqui as nossas contas, o nosso último passo vai ser, pessoal, aplicar a propriedade P1 e também aplicar a definição. Então, veja só, menos 3 vezes. O que é o limite? Por que eu digo a definição? Porque é o básico. O que é o limite de x quando x tende a 1? É o próprio 1. Já estou dizendo, o meu x aqui está aqui embaixo. Ó. O x está tendendo a 1, então aqui é o próprio 1. Ao quadrado, porque tem um quadrado aqui fora. Mais 7 vezes o limite de x quando x tende a 1 é o próprio 1. Mais, e o limite de 2 quando x tende a 1 é o limite da constante, por isso que eu coloquei aqui fora a propriedade P1, que é 2. Então, se você observar aqui, ó, é a mesma coisa de tirar o x e colocar 1 no lugar. Ó. Menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 7 vezes 1, mais 2. Ó. Então, isso aqui é numericamente igual, pessoal, a calcular o P de 1 daquele polinômio. É por isso que a propriedade P8 é muito importante. E aí, fazendo essas continhas aqui, você fica com menos 3 no primeiro, mais 7, mais 2. Portanto, fazendo a conta, nós temos aqui 6. Portanto, o limite desse polinômio do segundo grau, quando x tende a 1, ele tende a 6. Vamos fazer a letra B. Para fazer a letra B, a gente não vai mais aplicar todo esse procedimento. Vamos ganhar tempo, né? Para iniciar, só vamos aplicar uma propriedade, que é a propriedade P7, que é a propriedade da raiz enésima. O que que diz? Que calcular o limite de um radical é calcular o radical e o limite dentro. Então, a gente vai colocar essa raiz cúbica aqui fora. Aí sim a gente põe o limite quando x tende a 2 de 3x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x. Continuando. Com isso, aí eu já vou ganhar tempo, já vou aplicar a propriedade P8. Então, aqui eu tenho a minha raiz cúbica e a propriedade P8 diz que só é para mim aplicar o limite do polinômio. Então, fica 3 vezes 2 ao cubo menos 2 vezes 2 ao quadrado menos 4 vezes 2. Vou aplicar direto. E aí, como é que fica aqui? Fazendo as nossas continhas, né? Fica a raiz cúbica. Na primeira passagem, no 3 vezes 2 ao cubo, vai ficar 24. Vai ficar 24. Menos 2 vezes 2 ao quadrado é 8. Menos 4 vezes 2, que também é 8. Ok? Então, aqui a gente vai ficar com a raiz cúbica 24 menos 8 menos 8. Então, é 24 menos 16, que é 8. Tá? E para a gente lembrar um pouquinho, raiz cúbica de 8, o 8 decompondo, ele é 2 elevado a 3. Posso cancelar esse 3 daqui com esse 3 daqui e resulta em 2. Então, o limite da raiz cúbica de 3x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x, quando x tende a 2, ele é 2. Letra C. Na letra C, a gente vai começar as nossas problemáticas. Tá? Porque aí você pensa o seguinte, então aqui em cima é um polinômio, vou aplicar a propriedade P6, que é a propriedade do quociente, aplico o quociente em cima e embaixo. Perfeito.
Pode fazer tranquilamente. Só que na hora que você aplica, você teria essa conta aqui para fazer, ó. Então, vamos trocar o x pelo 3. Você tem que 3 ao quadrado menos 9 dividido por 3 menos 3. 3 ao quadrado aqui vai ficar 9 menos 9 sobre 3 menos 3. Ou seja, 0 em cima e 0 embaixo. Aí a pergunta é, 0 dividido por 0 é quanto? Nós também já falamos isso anteriormente, em disciplinas anteriores, que isso não dá para determinar, tá? 0 dividido por 0, existe infinitas respostas para esse problema. Aí você pode se perguntar, como assim infinitas respostas? Sim, infinitas respostas. Por quê? Vou fazer a continha para você aqui, ó. 0 dividido por 0, muitos dizem, não, professor, é 0. Porque 0 vezes 0 dá 0, para 0 nada. Ok, verdade. Então, satisfez o problema. Então, 0 dividido por 0 pode ser 0. Mas se você pensar nessa conta, eu posso também pegar 0 e dividir por 0 e dizer que isso aqui é 8. Porque 8 vezes 0 é 0, para 0 nada. Ou seja, satisfez a conta também. Então, só aí você já observou que eu tenho duas respostas. Pode ser 0, pode ser 8. Agora, do mesmo jeito que apareceu 8, eu posso botar que é 4, posso botar que é 10, posso botar que é 1 milhão, eu posso botar que é x, tá? Ou seja, eu tenho infinitas respostas para esse problema. Por isso a gente chama, toda vez que você tiver um 0 sobre 0, é um ponto de interrogação. Ou seja, isso é indeterminado, tá? E se é indeterminado, aí a pergunta é, como é que eu vou resolver o problema? Toda vez que gera uma indeterminação, é porque existe uma função que está carregando o problema todinho para a indeterminação. E aí você tem que identificar que função é essa. Sempre é uma função do primeiro grau, na maioria das vezes. E aí você já vê, então, se é uma função do primeiro grau, então a função que está carregando para a indeterminação é a função x menos 3. Significa dizer que aqui em cima, nessa equação do segundo grau, existe a função x menos 3 aqui dentro, embutida, que está carregando essa função do segundo grau para 0 também. E eu preciso tirar essa indeterminação. Então, a primeira coisa a resolver nesse problema é retirar essa indeterminação. Então, note que, qual é a conta que nós vamos fazer aqui, pessoal? Você tem que notar que x ao quadrado menos 9, dividido por x menos 3, a gente vai fazer umas operações. Então, aqui é x ao quadrado menos o 9, todo mundo concorda que é 3 ao quadrado, sobre x menos 3. Aqui em cima, a gente vai aplicar uma propriedade lá do ensino fundamental, que é os produtos notáveis. Isso aqui é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Significa dizer que é x mais 3 vezes x menos 3, ou seja, é o produto da soma pela diferença dos termos iguais, né? Dividido por x menos 3. Então, apareceu a função que eu tinha dito para vocês, que está carregando todo o problema para indeterminação. Cancela o x menos 3 com x menos 3. Portanto, ficou apenas aqui o x mais 3. Isso significa dizer, né, logo, o limite de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, quando x tende a 3, ele vai ser idêntico ao limite de x mais 3, porque a gente fez aqui em cima o processo, quando x tende a 3. Tá? Como isso aqui é um polinômio, só substituo direto. Então, fica 3 mais 3, que é 6. Portanto, bem diferente, a gente iniciou ali com uma indeterminação, retiramos a função que estava carregando todo o problema para a indeterminação, para depois sim aplicar o limite.
Então, o nosso limite aí deu 6. Pessoal, agora a gente vai fazer a letra D, tá? Para dar continuidade ainda à letra D da segunda questão. E aí a gente tem a mesma problemática aqui na letra D. Então, observe o seguinte, ó. Se você quiser calcular direto, então a gente vai ter raiz quadrada de 4 menos 2 sobre 4 menos 4, porque você está trocando o x pelo 4, pela tendência. Raiz quadrada de 4 é 2, menos 2 sobre 4 menos 4. Ou seja, novamente deu 0 sobre 0, e você sabe que isso aqui é indeterminado por tudo que nós já justificamos lá na letra C. Então, a gente precisa tirar a indeterminação. Novamente, existe uma função que está carregando toda esta função para a indeterminação. E que função é essa? É a função x menos 4. Geralmente é uma função do primeiro grau. Então, é essa função x menos 4 que está carregando. Aqui embaixo ela já apareceu, mas aqui em cima ela não apareceu. Então, a gente precisa fazer essa função x menos 4 aparecer aqui em cima. Tá? E aí a pergunta é, qual é o procedimento? Como é que a gente faz? Então, a gente vai fazer aqui o seguinte. Então, note que raiz de x menos 2 dividido por x menos 4, o que você vai fazer? Toda vez que tiver radical, você tem que procurar fazer o processo de racionalização. Então, precisa multiplicar o cara que tem um radical pelo seu conjugado. O que é isso? Multiplicar pela mesma função, trocando o sinal aqui no meio. E aí, se você multiplica em cima, onde tem um radical, tem que multiplicar embaixo. Às vezes, esse radical poderia ter aparecido embaixo. Você vai fazer o mesmo processo. Então, a gente vai pegar raiz de x menos 2 e vamos multiplicar pelo conjugado, que é raiz de x mais 2. Tudo isso vai ser dividido. Aqui embaixo nós temos x menos 4. Como eu multipliquei por raiz de x mais 2 aqui em cima, eu tenho que multiplicar também por raiz de x mais 2. Não vão cometer o erro de querer multiplicar por x mais 4. Tipo assim, eu peguei o conjugado em cima, também tenho que pegar o conjugado embaixo. Não, você tem que pegar o conjugado de onde tem o radical e ele produzir em cima e embaixo. Aqui em cima, você está fazendo o produto da soma pela diferença de dois termos iguais. Então, isso é produtos notáveis, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui embaixo, você se controla para não desenvolver, porque senão a maioria dos alunos quer desenvolver em cima e embaixo. Não é isso. Tá? Você precisa deixar embaixo normal. Por quê? Porque embaixo já está a função x menos 4, que é a função que está gerando a indeterminação. Então, deixa aqui embaixo normal. Vamos cancelar esse radical com o 2, então fica só x, e menos 2 ao quadrado dá 4, sobre o x menos 4 vezes a raiz de x mais 2. O que você observou? Que o x menos 4 apareceu. Então, você vai cancelar ele aqui e vai cancelar ele aqui. Quando você cancela aqui em cima, ficou 1, tá? Porque essa função está sendo multiplicada por 1. Então, fica 1. E embaixo sobrou a raiz de x mais 2. Pronto. Agora, a gente vai fazer o limite. Então, o limite da raiz de x menos 2 dividido por x menos 4, quando x tende a 4, aí você troca as funções. Limite de 1 sobre a raiz de x mais 2, quando x tende a 4. Então, isso fica 1 sobre raiz de 4
mais 2. Então, 1 sobre raiz de 4 dá 2, mais 2 que já tinha, ficou 1 quarto. Portanto, o limite desta função raiz de x menos 2 dividido por x menos 4, quando x tende a 4, é 1 quarto. Ok, pessoal? Vamos fazer a última questão, a terceira, e ele pede para você calcular os limites laterais das funções abaixo, e em seguida conclua se o limite existe ou não. Tem que lembrar do que a gente falou lá no início da nossa aula, que o limite da função só existe se os limites laterais forem iguais. Tá? Então, letra A. Nós temos a função f, e aí a função f ele destrincha a função em 3 pedaços. X ao quadrado menos 3x mais 2 se o x for menor do que 3, 5 se o x for igual a 3 e 8x menos 2 se o x for maior do que 3. Então, é para a gente calcular o limite desta função em torno do x igual a 3. Tá? É sempre em torno aonde a função muda, tá? Que é no 3. Então, a gente vai calcular os limites laterais. Então, primeiro passo, vamos calcular o limite da função quando x tende a 3 pela esquerda. Sinalzinho de menos, tá? Nossa simbologia. Então, fica o limite. Quem é a função que está pela esquerda? Se está pela esquerda é porque o x é menor do que 3. Então, é a função quadrática. Então, vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 2, quando x tende a 3. Aí você não precisa mais simbolizar com um sinalzinho de menos, tá? Porque você já substituiu a função. Então, fica limite, quando x tende a 3, desse cara aqui, né? Que é a nossa função quadrática. Detalhe, eu vou voltar aqui, porque eu já vou apagar, porque eu não preciso mais aplicar o limite. Eu só vou fazer logo a substituição. Então, como isso aqui é um polinômio, então fica 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 2. Então, 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 3 é 9, cancela, só fica o 2. Agora vamos para o outro limite. O limite da função quando x tende a 3 pela direita. Ok? Se tende pela direita, a gente vai ficar com o limite quando x tende a 3. A pergunta é, qual é a função que vem pela direita? Se eu venho pela direita do 3, é porque o meu x é maior do que 3. Então, a função é a função 8 menos 2x, ou seja, uma reta decrescente. Como é uma reta, é um polinômio, é só substituir. 8 menos 2 vezes 3. Fazendo essa continha, fica 8 menos 6, que também é 2. O que é que você conclui? Que os limites laterais foram iguais. Então, se os limites laterais são iguais, é porque eu posso simplesmente concluir que o limite da função existe e que o limite da função é igual a 2. Então, logo, o limite de f de x, quando x tende a 3, é igual a 2. Qual a justificativa? Pois os limites laterais são iguais e vale 2. Bom, essa é a nossa conclusão. Letra B. Mesmo procedimento, tá, pessoal? Só temos que ter o cuidado que lá já tinha dado para a gente a função arrumada. Aqui nós temos que arrumar a função por conta do módulo. Então, primeiro passo,
Note que vamos arrumar o módulo. O que a gente tem que observar, pessoal? Que o módulo de x mais 1, por definição, tá? Por definição de módulo, né? Lembrando as disciplinas que nós já pagamos, ele é o próprio x mais 1. Se o x mais 1 for maior do que 0. E ele vai ser menos o x mais 1. Vou colocar aqui no parênteses. Se esse x mais 1 for menor do que 0. Ok? Aqui, só para a gente evoluir, esse x ele é maior ou igual do que menos 1. E aqui o x é menor do que menos 1. Exatamente o ponto que ele quer que você calcule o limite, em torno dessa mudança de função. Tá? E aí você já consegue concluir a g. Lembra que a g é o módulo de x mais 1 dividido por x mais 1. Só que o x mais 1 tem duas maneiras de representar. Então, se o módulo de x mais 1 for o próprio x mais 1, como é que fica a g? Fica x mais 1 dividido por x mais 1, ou seja, ficou 1. Mas isso só ocorre se o x for maior ou igual do que menos 1. E no outro caso, vai ficar menos 1, né? Porque vai ser menos o x mais 1 dividido por x mais 1, fica menos 1. Mas isso só ocorre se o x for menor do que menos 1. Então, isso é a minha g. Então, minha g tem duas funções. Ela pode ser uma função constante, passando pelo 1, se o x for maior do que menos 1, mas ela também pode ser uma função constante, passando pelo menos 1, se o x for menor do que menos 1. E aí, o que você conclui, pessoal? Que o limite de g, quando x tende a menos 1 pela esquerda, vale menos 1, porque está aqui, ó, se o x tende pela esquerda, é antes de menos 1. E o limite de g, quando x tende a menos 1 pela direita, ó, se é pela direita, o x já é maior do que menos 1, ele já vale 1. Ou seja, os limites laterais deram diferentes. Então, a conclusão aqui, né? Ó, então, implica que não existe o limite de g quando x tende a menos 1. Justificativa, pois os limites laterais são distintos. Ok, pessoal? E aí a gente finaliza a parte 1, né, da nossa segunda unidade. Tá? E aí a gente em breve se encontra na parte 2 ainda da segunda unidade. Bons estudos e até a próxima.